Quando a gente parte para a Cabala, ela vai ver uma coisa muito diferente, porque a Cabala ela vai ser abrangente, ela pode ser para qualquer um, por isso que ela não foi liberada anteriormente, como a gente viu nos 7.000 anos, exatamente na época do pecado de Adão, que foi o pecado do ego, de sair do Gan Éden, achando que era Deus, podia mudar todas as coisas. Foi no ano de 1990, como nós observamos. Fizemos a contagem, dividimos um período de 24 horas, e dariam 6 horas numa hora comum, né? E quando transformamos em milênio, deu 250 anos, e a gente viu que a gente já está num período bem avançado já, e que ele haveria pecado ali no meio-dia de sexta-feira, não é? E que ele teria se colocado para fora ali mais ou menos, né? Foi na segunda hora, pelo que eu me lembro. E aí o que acontece no segundo período de horas? Isso deu o ano de 5.750, né? Que deu ali uma questão de estar no ano de 1990. Incrivelmente, o judaísmo ele começou a ser a Cabala, ela começou a ser descodificada mais seriamente. Por quê? O Zohar ele foi escrito por Shimon Bar Yochai e ele depois foi achado numa caverna. Um homem que era estudioso estava vendo uma pessoa embrulhando uns produtos, né, algumas coisas na feira, que eu não me recordo, e ele olhou para aquele monte de caracteres escritos, ele viu que aquilo era de algum sábio. Então, isso foi achado dentro de uma caverna e aí começou a ser estudado profundamente. Infelizmente, alguns materiais se perderam, que eram esses escritos desses sábios. Então, esse homem reuniu esses escritos e ele começou a ver que existia alguma coisa muito, muito séria ali dentro, que seria a retificação de toda a humanidade. Eles, então, se mantêm num período e aí ia ter que ter uma lente. O que é uma lente? Uma mente capacitada para entender tudo isso. E aí é quando o Ari nasce. É lógico que já existiam, né, outros sábios de Torá e etc., mas não no nível do que o Ari era. Existe toda uma história do Ari e etc. E o Ari, então, ele vai ser, depois eu falo mais sobre isso para vocês, ele seria uma Shia Ben Yosef. Não tem nada a ver com essa conotação do que a gente conhece de Machia. Ou seja, era uma alma que ia pegar outras almas e ia levar para a correção. Ou seja, ele é responsável pela correção de todas as nossas almas. Ele deixou essa luz. No futuro maior, vem outra... Esse Ari, ele era a reencarnação de Moshe. Então, quando vem um período mais à frente, então nasce o Baal HaSulam. O Baal HaSulam é a outra reencarnação de Moshe que teria, então, como trazer essa linguagem do Zohar mais atualizada fora de toda aquela dificuldade que existia dentro dos textos hebraicos e que não foi nem traduzido. Seria impossível para a humanidade. Várias vezes, vários sábios tentaram trazer esse ensinamento e não conseguiam porque chegava uma guide era um anjo, uma alma de um tzadik, que falava, não, pode misturar tudo que não chegou ainda à época das pessoas serem consertadas. Era natural que até o ano de 1990 guardasse kasherut, guardasse esse Shabat, fizesse tudo que estava dentro da Torá, porque ninguém sabia a realidade. Ele não sabia a realidade. Quantas coisas existem na nossa vida que nós fizemos ou acreditávamos e não era a realidade. Por exemplo, olha, não misture manga com leite. Quem não cresceu ouvindo isso? E a gente, nossos pais acreditavam nisso piamente. Eles não iam falar isso de brincadeira. Então, olha, você pode morrer. Não tome banho depois que você acabar de comer. Eram coisas assim, era uma cultura e as pessoas acreditavam. Inclusive, por exemplo, não coma carne de porco porque é remosa. Se você procurar na internet, você vai ver que isso não existe. Mas isso está até no meio dos médicos. Mas pelos cientistas que estudam isso, eles falam, isso não tem nada a ver. Olha quanta coisa existiu na nossa história, quantas informações existem que não existiram realmente.
Então, vão ter vários quadros dentro da história que trouxeram para dentro da cultura de cada país, que está engajado dentro das escolas, que são mentira. Por exemplo, a independência, dizem que até Napoleão Bonaparte não existiu. É um monte de coisas que vocês imaginam, e hoje tem programas aí no YouTube falando sobre a história, as coisas que aconteceram, os grandes historiadores pegaram documentos, reuniram, viram a perspectiva de outras pessoas. Por quê? A história ela sempre vai funcionar pelo ponto de vista daqueles que escrevem. Então, veja, a gente começa a sair aí de um bloco onde a cultura, aquilo que é ensinado e todas aquelas questões espirituais que são ensinadas dentro de um bloco cultural, elas fazem parte inerentes, inclusive para a salvação da pessoa. Então, olha, se você não fizer e não colocar 300 ml de vinho, e não tomar esse 300 ml de vinho, ou absurdamente, como eu já ouvi, Moré, eu vou no Shabat, eu vou pegar um pouquinho de vinho, vou passar no meu bolso, vou passar na minha orelha, e dizem que isso dá sorte para eu ganhar dinheiro. Porque isso está na Allahá. Eu fico olhando, vou falar o quê? Né? Eu não posso falar nada, eu não fico quieto, né? Porque... Então, tudo isso acontece realmente. Só que a Torá não é nada disso. A Cabala não é nada disso. Por quê? A gente usou o argumento que diz não ferirá o corpo de Adão. A gente já sabe disso. Quer dizer, o corpo de Adão não tem que Deus criou uma alma aqui, outra alma ali, etc. Ele criou todas as almas juntas. Algumas almas muito especiais, como a do Ari, de Moshe, não participaram do pecado geral. O pecado geral é esse. Você formar grupos, você dividir aqui são todas as almas que tem no nosso grupo. Você divide cada vez mais essas almas, você bota ela cada vez mais longe por uma questão de estados, onde você acha que aquele grupo de pensamentos, aquele grupo de regras, ele é capaz de mexer com aquilo que o Eterno já padronizou para a humanidade. Nisso, você, ainda que você tenha que passar por isso, você castra de dentro das pessoas, você deixa inerte dentro das pessoas a sua realidade. Não só a sua realidade externa, como a sua principal realidade, que é a sua realidade interna. Você configura, você mexe com o pior pecado que existe na Torá, você mexe com o livre-arbítrio das pessoas. De contrapartida, as pessoas vão ter o seu livre-arbítrio mexido porque elas têm um ego, elas têm um interesse de estar servindo a Deus ou fazendo qualquer tipo de ato, mesmo que ele seja simbólico, religioso, querendo agradar a Deus. Veja, então eles vão falar assim, não, quando eu for fazer o corte do corpo, realmente é para mim não cortar o meu corpo, é para mim não cortar a minha pele. Então eu vou usar isso como regra, eu não corto a minha pele, mas eu invisto na religião que divide todas as almas. Pelo ponto da Kabbalah, o cortar as almas é isso aqui. Quando você se divide, você mesmo se sai das outras pessoas, você não ensina a verdade da Torá, e aí você está jogando um sêmen fora, porque você está ensinando religião. Você jura para aquela pessoa que aquela religião vai curar ela, que vai mudar a vida dela, e etc. E quando a pessoa vai ver, a vida dela está a mesma coisa, ou talvez pior. É por isso que a gente vê esse desespero que está dentro da humanidade, da qual nós também estamos desesperados porque fazemos parte dela. Nós estamos no meio disso tudo. Nós estamos num todo, com esse globo, com todas essas almas, esperando essa retificação. Quando essas pessoas elas vão para esses sistemas espirituais, elas têm as certezas delas. Eu não estou falando que as pessoas são mentirosas, nem falsas, etc. Talvez eles sejam até mais verdadeiros que nós, porque eles acreditam realmente naquilo ali. Mas o que eles querem?
Eles querem que a sua religião e os seus dogmas aumentem, porque eles juram por tudo que é mais sagrado que aquilo ali é que vai consertar o mundo, e não consertou. As outras pessoas estão esperando chegar um ser humano, e esse ser humano vai ser um enviado de Deus, e esse ser humano ele vai estar consertando também a humanidade. Ninguém parou para pensar que a Cabala falou assim, não, o ponto que você tem que focar é você mesmo. Você se consertando, você se amando, você entendendo a Kabbalah profundamente, você vai começar a unificar as almas. Você vai começar a unificar as pessoas, você vai começar a amar mais. Você vai amar não só as pessoas, mas todo o sistema, todas as questões, tudo que existe dentro da humanidade. Existiram processos geológicos no passado. Olha que coisa incrível. A gente fala de 10 sefirotes, a gente fala de um sistema. Existiu esse processo, porque existia uma linha que hoje é feita por esses cientistas, e essa linha, ela antes desse tempo que a gente vai falar agora, ela era uma linha que ela oscilava muito, ela não se mantinha numa linha tênue, ou seja, essa temperatura da Terra, ela não tinha como você falar, no ano que vem tal data vai ser verão, ou tal data vai ser inverno, ou vai ser outono. Não existia essa questão dentro da Torá, até que há 10 mil anos atrás, já na era do homem, que começa a se desenvolver, que a gente conhece como hoje, essa parte da temperatura do nosso planeta ela começa a ser acertada. Ela fica com uma oscilação dentro de cada perímetro, dentro das temperaturas que existem em cada perímetro, mudando com uma mudança de 1 grau, desce ou sobe 1 grau. Então, nesses últimos 10 mil anos, isso aconteceu. Logo que isso começou a acontecer, várias plantações de milho, soja e tudo aquilo que a gente conhece como alimentos começaram a acontecer em todos os blocos, em todos os continentes. Ou seja, o próprio ser humano viu essa mudança no tempo, através da sua mente ele entendeu, então eles começaram a agir da mesma forma. Por quê? Eles foram ali manipulados pelo aquilo que estava à sua volta, pelo meio, pela temperatura, pelo tempo, pela questão que estava em volta dele, respeitando cada um dos produtos que ele podia plantar no seu solo. A gente sabe que isso existe. Certos solos são bons para plantar uva, outro tipo de alimento, etc. E assim foi. Veja, tudo no mesmo momento, há 10 mil anos, 10 sefirotes. Chegou, então, isso é provado cientificamente. A gente está falando de provas científicas. Até que tenha outra prova, a gente não vai poder refutar. Por quê? Porque eles têm como fazer, eles têm como observar. Olha que coisa. O que acontece com isso? O que acontece é que toda a humanidade, tendo o mesmo cérebro, eles foram evoluindo de acordo com aquilo que o tempo que cercava. Até o momento que esse tempo não era equilibrado, ou seja, nós não tínhamos os polos, né, que são muito gelados, onde a vida é muito difícil, tudo isso vai gerar uma temperatura na Terra. Enfim, então, não tinha como o homem dar esse próximo passo, de fazer plantações, etc. Hoje, sim. Hoje o homem controla, tem ambientes que são inóspitos para a plantação e ele, através de eletricidade, de lâmpadas, de manipulação do solo, ele consegue fazer isso, mas naquela época não, era necessário. Mas o homem que estava lá, ele era praticamente o mesmo homem que tem hoje. O que mudava aquele homem desse homem era o conhecimento. Então, ele não podia construir o que nós construímos hoje, mudou muita coisa. Então, quando chega ali na época da Kabbalah, que a Torá dá esse start, ele dá um start mental, um start na alma.
A gente viu que não tem nada que ver com regras religiosas, porque esses homens não tinham regras religiosas. Mas ninguém pode falar que eles não rezavam a Hashem e não amavam a Hashem. Isso não pode. Ninguém pode provar que não teve umas pessoas lá naquela época que falaram assim: Deus, se você que criou esse universo todinho estiver aí, muda esse aspecto de vida para a gente. Ainda que essa voz fosse ainda bem animalesca e não tivesse esse conhecimento que a gente tem hoje. Talvez até alguns pajés, algumas pessoas, porque existem esses relatos ainda, quando o homem habitava em cavernas, a gente vê pinturas de homem fazendo alguns ritos, já foi a consequência daquilo que a gente conhece como religião hoje. Mas a questão nunca foi do ato religioso em si, ainda que se você se sente bem fazendo um ato religioso, não tem problema nenhum. Você pode cantar para Hashem, pode rezar para Hashem, pode ler Terlins. Isso não é religiosidade. Isso é amar. Isso é você falar, Hashem, realmente eu creio em você. Olha quanta coisa legal que está acontecendo aqui. Mas quando eu pego isso, coloco num bloco mental cultural, não tem amor nisso. Não tem amor nisso. O que tem é realmente um desenrolar de ideias ritualísticas e que talvez atrapalhe até a forma de como eu possa conversar a partir da configuração da minha alma, a partir da voz interna que eu tenho com o Eterno. Então, veja, esses blocos mentais, eles levam as pessoas a esse tipo de argumentação. E quando lá foi liberado isso, e hoje nós chegamos através das ideias que nós temos hoje, por quê? Ou você é totalmente proativo às religiões, e você acha que alguma dessa religião que você vai se adequar ela é muito boa, então você vai ficar em prol dessa religião, vai até se tornar alguém que vai falar sobre essa religião, ou você vai se tornar uma pessoa totalmente antagônica. Ou porque você teve experiências ruins lá dentro, onde tinham pessoas que falavam uma coisa e faziam outra, ou você vai ter experiências espirituais negativas, a gente sabe. Ou você pode ter qualquer dessas coisas e você pode se tornar uma pessoa totalmente antagônica a esse tipo de questão religiosa. Então, o problema aqui é que, enquanto eu tenho esses tipos de argumento religioso, eu tenho que escolher um desses blocos. Ou o judaísmo, o islamismo, o cristianismo ou outras religiões. Mas a Cabala não é isso, porque a Cabala ela fala que todas as pessoas têm que se tornar uma só, num só pensamento, um bloco só. Todas as almas vão ter que chegar um dia, vão escrever lá nas liteiras, né? Que assim é a palavra, dos cavalos, que o nome do Deus de Israel ele é um só. Vão escrever os nomes do Todo-Poderoso em um só. Quer dizer, para pensar isso. Eu tenho os nomes sagrados divididos por toda a árvore sefilótica. Então, o último nome é Adonai, é o nível da santidade de Adonai, que é a matrona, que é essa parte espiritual que está sendo acessada por todas as pessoas. Cada pessoa vai acessar essa força espiritual da forma da intenção do seu coração. É uma outra questão dentro da religião. Lá diz que vão estar escritos nos cavalos ali. Né? Por que cavalos? E por que a Torá ordena que nós não devemos comprar muitos cavalos? Né? Não comprar os cavalos do Egito. E por que eram os cavalos do Egito que eram usados nos carros do faraó para perseguir aqueles que queriam sair desse sistema? Então, tudo isso é respondido dentro da Torá. Mas o assunto aqui agora não é esse. O fato é que as pessoas vão perceber que o nome de Deus ele é um só. E se ele é um só, ele criou todas as realidades, como há 10 mil anos atrás ele criou
que essa temperatura não oscilasse mais. Ele criou aquilo que nós conhecemos como Torá. E era para a humanidade, então, já entender que se Deus não tivesse estabilizado a temperatura do nosso planeta, nós não conheceríamos aquilo que nós conhecemos como 12 tribos dentro de Israel e não haveria esse crescimento do Da'at, do conhecimento do ser humano, pelo menos dentro desse nível que nós estamos, dentro das nossas possibilidades, das nossas ciências, isso nunca aconteceria. Com isso, então a coisa fica muito mais magnífica, ou não? Quer dizer, então, que Hashem ele é responsável por tudo? Sim. Ele é responsável também pelo mal? Sim. Mas o mal que a responsabilidade tem aqui é o mal que cresceu dentro do próprio ser humano. Porque, gente, toda vez que a gente vê um disparate dentro de um sistema, é por causa do sistema cultural. Veja, os romanos, os gregos, depois vão gerar os romanos, estão dentro do seu sistema cultural, de conquista, de avançar, de botar os seus deuses, de botar suas ideias espirituais. Assim também foi o islamismo, o cristianismo, eles avançaram sem piedade. Muitas pessoas se suicidaram para não se converter a essas religiões. O alvo predileto sempre foram os judeus. Sempre foram os judeus. Por quê? Ainda que seja uma religião hoje, antigamente não era uma religião anterior. Depois que vem Yosef Karo, ele reúne ali o Shulchan Aruch com uma ideia totalmente diferente do que é hoje. Os cabalistas nunca foram aceitos na sinagoga. Então, eles têm ali todo um sistema diferente. Por isso que os cabalistas eles viviam em grupos. Os cabalistas não viviam no meio das pessoas, num cerne comum, dentro de uma religião, e até porque, quando eles iam tentar ensinar, eles eram até espancados. As pessoas batiam nele. Se eu saio com essa argumentação hoje por aí, as pessoas vão me bater. Eu chego dentro da igreja e falo assim, olha, a pessoa está lá, pastor, eu vim aqui para ser curado, ou Moreno, né? Vou falar para ela, olha, todos os problemas que você tem são sua responsabilidade. Então, são sua responsabilidade, são a responsabilidade de cada ser humano. Tudo que a gente joga para o alto, a própria atmosfera mostra isso para a gente, e na lei da gravidade, tudo que a gente joga para o alto cai. Essa é a lei da Torá. Tudo que você para cima, nessa ou em outra vez passou, vai cair sobre você. A Kabbalah, ela vai ensinar você a ter uma elasticidade e entender que tudo isso que você está passando de ruim é um processo divino. E que na Kabbalah você vai ter que agradecer por esse processo divino. Porque se o processo divino está acontecendo dentro de você, é porque você está jogando algo para o alto que está fazendo isso acontecer. Só que isso não acontece somente em uma partícula só, você é a humanidade toda. Quer ver? Muito bem. Conseguimos essa sabedoria toda, chegamos agora nesse nível de conhecimento. A gente não está mais implementado pelo tempo, nós podemos sair, se houver algumas mudanças, a gente pode sobreviver. Nós temos tecnologia para isso. Talvez não a maioria, mas tem tecnologia hoje para isso. E o que acontece dentro disso tudo? É que nós destruímos e estamos destruindo esse equilíbrio que foi criado há 10 mil anos atrás. Já fizemos a temperatura da Terra já oscilar, já aumentou 1 grau. Todos os continentes foram desmatados para que fossem feitas plantações, criações de gados, porque cada vez nós consumimos mais. Comemos mais carne,
Antigamente a alimentação era no almoço, na janta. Na minha época, muitas vezes não tinha nem carne. Para as pessoas que eram mais pobres, a gente comia o que tinha. Hoje não. Hoje você tem uma vastidão de desejos atendidos. Então, você já desmataram metade das plantas do nosso planeta, muitas vezes porque a pessoa deseja ter mais do que tem. Muitas vezes não, todas as vezes. Todos os oceanos estão tendo pescas com milhares ou milhões ou bilhões ou trilhões de captura de peixe a cada dia. Nesses últimos anos, se não me falha a memória, nos últimos 50 anos, nós conseguimos destruir a Terra. Enquanto as pessoas não voltarem-se para Cabalá, enquanto elas não se voltarem de rever para si mesmas, enquanto elas continuarem dentro das religiões, olha, você tem que ser feliz aqui agora, você tem que ter tudo na sua mesa aqui agora, você não pode ter restrições, você é um abençoado de Deus. Nós não temos pena dos animais, dizemos que temos. Não que não exista um ciclo natural que a gente tem que entender também, a gente não vai se tornando pessoas tapadas que agora eu vou virar vegetariano porque existe o mundo animal. Mas não esse processo predatório que está acontecendo. Onde, no final de tudo, quem vai sofrer, independentemente da religião, é todo o globo. Todas as almas juntas estão sofrendo. Cabalá é abrir mão de receber do Eterno qualquer coisa por que está servindo. É abrir mão e agradecer, até mesmo quando vem um castigo, sabendo que Ele é quem comanda todas as coisas. E eu recebo exatamente aquilo que é necessário para tratar. Não existe dele uma falha, um erro, não existe da parte dele uma argumentação que impeça a gente de evoluir nesse sentido. Pelo contrário, tudo aquilo que nós construímos como argumentos religiosos, argumentos que levam as pessoas a desenharem algo que não existe e que é alimentado pela Yetzer Hará, faz um Deus, cria um Deus que só atende pessoas que têm certas regras, que atende só pessoas que botam certas roupas, que atende só pessoas que comem isso ou aquilo. Não, o Deus da Cabala, ele é Deus de todas as almas, ele é criador de todas as almas, e ele também é o responsável pelo tikkun de cada alma, dando a cada um aquilo que ele mesmo produz na sua internalidade e faz isso ser externado no nosso mundo.